Bom dia, galerinha do sexto ano. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a revolta conhecida como da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? A revolta da Chibata foi um importante movimento social ocorrido no século XX na cidade do Rio de Janeiro. Ela começou no dia 22 de novembro de 1910, ou seja, no início do século passado. Neste período, os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos. As faltas graves eram punidas com 25 chibatadas, por isso o nome Revolta da Chibata. Essa situação gerou uma intensa revolta entre os marinheiros, que em grande parte eram formados por negros. Causas da revolta. O estopim da revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da marinha dentro do encouraçado. Encouraçado era um navio. O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição, que ocorreu na presença dos outros marinheiros, desencadeou a revolta. O motim se agravou e os revoltosos chegaram a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Já na Baía de Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros do encouraçado São Paulo. O clima ficou tenso e perigoso. Aí nós temos a imagem de João Cândido, considerado o líder dos revoltosos, depois chamado de Almirante Negro. Reivindicações. O líder da revolta, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhorias na alimentação e a anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem cumpridas as reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. Segunda revolta. Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca, esse que vocês observam aí na imagem, resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos. Porém, após os marinheiros terem entregue as armas e embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns revoltosos. A insatisfação retornou e no começo de dezembro, os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Aí temos imagens, né? Claro que pinturas do movimento na época da revolta. Consequências. Esta segunda revolta foi fortemente reprimida pelo governo, sendo que vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas da fortaleza da Ilha das Cobras. Neste local, onde as condições de vida eram desumanas, alguns prisioneiros faleceram. Outros revoltosos presos foram enviados para a Amazônia, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção de borracha. Aí, as celas subterrâneas, na qual nos referi lá no slide passado. Os revoltosos foram deportados para uma pequena cela onde havia sido jogado cal com água para desinfetar o lugar. Houve muitas mortes, e os únicos sobreviventes foram João Cândido e o marujo João Avelino Lira. João Cândido, depois de ter saído da prisão, foi considerado como louco e acabou no hospício. Foi absolvido. Muito doente, estava tuberculoso. O Almirante Negro viveu seus últimos anos como biscateiro na Praça 15, no Rio de Janeiro. Aí, reportagens de jornais da época. No Google Class tem uma atividade referente à revolta da Chibata. Qualquer dúvida, estarei no PV e no Class 1. Abraço, se cuidem.